Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. 14h07 da cidade de Campo Grande. E nós chegando aqui para mais uma transmissão ao vivo, mandando os convites para quem gosta da palavra. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, não temente nem a morte. Oh Deus! Quinta-feira, 29 de junho de 2023. E foi-se embora o mês 6 e está chegando o mês 7. Metade do ano já se foi e agora vem a última metade. E isso significa que Jesus está mais próximo. Aleluia. Volta logo, Jesus, arrebata a tua igreja. Oh, glória a Deus. Até alguém entrando aí. Já entra, já vai deixando o seu ok aí. Glória a Deus. Irmão Israel Antônio está chegando, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, meu amado. No nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Na glória do Eterno Todo-Poderoso. Mais irmãos está chegando aí, vai deixando seu nome. Se puder, vai compartilhando, né? Para a glória de Deus. Irmão Tiago Albuquerque também está chegando, a paz do Senhor. Seja bem-vindo no nome de Jesus. Diácono Osnei Escobar, lá da cidade de Coxim. Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Deus abençoe vossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Puxa o pino da granada e vem comigo, porque o negócio está pegando fogo. Os falsos mestres, seu caráter, suas obras e o justo castigo. Rapaz, o negócio está estreito e vai ficar mais estreito, porque o mundo não está brincando, não. A igreja tem que abrir os olhos. O mundo está aí se organizando. O mundo está aí se preparando. Estão comemorando aí o orgulho gay. O dia do LGBTQI+. Está todos os lugares, veículos de comunicação, todos coloridinho aí, ó. Mas quando é pro evangelho, todo mundo cala a boca. Eu não vejo um evangélico falar sobre isso. O mundo está organizando. Tem uma irmã chegando aí, não deu para ver quem era. Deus abençoe. E a igreja querendo coisa light, diácono Osnei Escobar. Mas aqui não. Irmã Maria Carolina nasceu. Carol, rapaz. Minha filha, beijão pra você, te amo. Você tá crente, hein? Pelo amor de Deus. Brincadeirinha. Pastor Josué tá chegando, a paz do Senhor. Deus abençoe. Seja bem-vindo no nome de Jesus. Os falsos mestres, seu caráter, obras e o justo castigo. Mas irmão Antônio, irmão Israel Antônio. O mundo se organiza e a igreja está relaxada. Falta de vergonha na cara. Segunda epístola de Pedro,
capítulo de número 2, e versículo de número 1 nos diz assim, ó: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, olha só, são dissimulados, pega aí, ó, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. É exatamente, irmão Israel. Não é que a vergonha está dentro da igreja, irmão Israel. É pior do que isso. A igreja está sendo uma vergonha. É. Mas o que nos alegra, Israel Antônio, é que Deus sempre tem seus remanescentes dentro da igreja. Deus sempre tem um pequeno Davi. Deus sempre tem um Gideão. Deus sempre tem uma Débora. É. Deus sempre vai ter um remanescente. Deus sempre vai ter, Israel, dentro da igreja, aquele ou aquela que ninguém dá nada. Está entendendo? Deus sempre vai ter dentro da igreja aquele ou aquela que ninguém dá nada. E é justamente esses aí que Deus vai levantar para enfrentar. Para enfrentar o Golias, enfrentar o mentiroso, enfrentar o adúltero, enfrentar o sem vergonha, enfrentar o profanador de altares. Na igreja, que está uma vergonha, que o evangelho está uma vergonha, Deus sempre vai ter um Pedro, vai ter um Tiago, Deus sempre vai ter um Estevão, disposto a morrer por este evangelho e não negar o nome. No meio da igreja que está uma vergonha, Deus sempre vai ter um Isaías, Deus sempre vai ter um Jeremias, Deus sempre vai ter um Daniel, Deus sempre vai ter um Sandraque, Mesaque e Abednego. No meio da igreja que está uma vergonha, Deus sempre vai ter um Elias, Deus sempre vai ter um Eliseu, que vai estar disposto a desafiar os discípulos do inferno por causa do evangelho. No meio da igreja que está uma vergonha, Deus sempre vai ter um Samuel que vai nascer para ser juiz. Deus sempre vai ter um Samuel que vai mudar a história. No meio da igreja que está uma vergonha, Deus sempre vai ter alguém que está cuidando do altar. Pega aí. Esta segunda carta de Pedro, que agora ele escreve, intitulada como a segunda epístola de Pedro, ela agora é escrita a todos os cristãos do seu tempo e do tempo de hoje. E essa segunda epístola, ela trata especialmente de falsas doutrinas que na época de Pedro estavam sendo espalhadas entre a igreja e que hoje continua sendo espalhada no meio da igreja. Os falsos mestres, teólogos, apóstolos, bispos, entendidos da escrita, entendidos da teologia, por causa de um anel no dedo, por causa de um diploma na parede, ensinavam coisas erradas, como também se entregavam, e ainda se entregam os de hoje, a todo tipo de imoralidade, vício, e como não satisfeitos, procuravam e procuram arrastar os outros consigo. A carta falava da igreja no tempo de Pedro, e a carta fala para a igreja de hoje. A carta fala para a igreja de hoje.
Porque a igreja de hoje, por causa de um anel bonito no dedo, um diploma na parede, um português bem falado, está ensinando doutrinas erradas, está ensinando coisas erradas, está usando a Bíblia para distorcer o Evangelho, está usando a palavra para enganar, para roubar, para adulterar, para sequestrar, para fornicar, para mentir, para profanar, para se ter amantes. E ao mesmo tempo a Bíblia diz que se entregam a todo tipo de imoralidade e a todo tipo de vício. Vai compartilhando aí. Os falsos apóstolos, bispos, pastores, evangelistas, missionárias, pastoras, pregadores e pregadoras, cantores e cantoras, locais e presidentes, os chamados donos de igreja, além de ensinar coisas erradas para a igreja, ainda praticam todo tipo de imoralidade e todo tipo de vício, irmão Rodrigo Silva. Você olha que hoje em dia a maioria dos ensinamentos estão errados, porque não se prega mais contra o pecado, não se prega mais do céu e inferno, e os próprios que estão pregando são imorais, são viciados, não vive o que prega e não prega o que vive. Homens que se dizem homens de Deus, quando as ovelhas vão lhe pedir orientação, fragilizadas, esses homens se transformam em assassinos, estupradores, aliciadores, viciados, e acabam matando estas almas. Não se tem mais em quem confiar. E quando Deus levanta alguém como Pedro para avisar a igreja do perigo que a igreja está correndo, para animar a ficarem firmes na fé e na vida de pureza e dedicação a Deus, aí eles são criticados, aí eles são excluídos, zombam-se deles, não creem na mensagem deles, até que a porca do parafuso começa a apertar. Porque os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos líderes, cobras disfarçadas de ovelha, irmão Rodrigo, paz do Senhor, abre aspas, diz o irmão Rodrigo, abre aspas, a paz do Senhor é pura verdade, reverendo. Ninguém prega mais salvação, só prosperidade, fecha aspas. Obrigado, irmão Rodrigo, pela tua opinião, mas é exatamente isso que está acontecendo no meio da igreja. Porque esses falsos pregadores, essas falsas pregadoras, no seu conhecimento de uma falsa verdade, zomba da esperança que os cristãos tinham e têm de que Cristo está voltando.
Se você olhar hoje em dia, é um absurdo que as igrejas estão fazendo. É um absurdo para onde as pessoas estão sendo guiadas. Para um movimento de uma prosperidade falsa. De um avivamento falso. Você não vê mais salvação de almas. Você não vê mais cura, mais libertação. Porque não se tem mais pregação contra o pecado. Não se tem mais pregação contra os vícios. Não se denuncia mais o pecado dentro da igreja. A igreja virou um presídio. Não se tem mais em quem confiar. Sacerdotes que deveriam ser de confiança são sacerdotes que destroem casamento. São pregadores que destroem a vida de jovens dentro da igreja. São lobos que estão dentro da igreja para destruir vidas e para não ganhar vidas. E ainda zomba de quem crê da volta de Cristo. Por isso, Pedro afirma que de fato o Senhor Deus voltará. Contudo, pela bondade infinita do Eterno, ele está tendo paciência. No capítulo 3 dessa segunda epístola, no versículo de número 9, Pedro vai dizer que Deus, não querendo que nenhuma alma se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro agora, ele recomenda que todos se esforcem para serem encontrados por Cristo. No capítulo 3 desta segunda epístola, no versículo 13 ao 14, Pedro diz: em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Pedro está dizendo: fiquem esperando aquele dia abençoado, em que haverá novos céus e nova terra, nos quais habita-se justiça. A justiça desapareceu, irmã Maria Lúcia. Hoje quem chega doente na igreja sai morto. Hoje quem chega frio sai gelado. Não entra, é muito difícil você encontrar um culto onde há mudança. Mas porém ainda tem remanescente. Ainda tem Pedro pregando a verdade. Ainda tem Tiago pregando a verdade. Ainda tem Paulo pregando a verdade. E quando a verdade é pregada, tem resultado de almas. Ontem eu ministrei na região do Caiobá, no segundo dia da campanha, Levítico capítulo 6, e versículo 12 e 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus nos deu uma mensagem dos céus para aquela noite, marcada ontem, quarta-feira, e que ao final do culto, duas almas, sendo marido e mulher, se reconciliaram com Cristo chorando. Estavam fora da igreja há 90 dias. Estavam no mundo há 90 dias. Mas Deus marcou a data de ontem, e pela sua infinita misericórdia, Deus, Ele trouxe aquele casal ontem para a presença de novo, chorando, através da palavra. O tema era: para o fogo ser aceso no altar, é preciso tirar a cinza. Hoje nós estaremos na região do Alves Pereira, no ensinamento da última carta das 7 cartas do Apocalipse. E agora nós estamos aqui, denunciando estes falsos profetas, esses vagabundos sem caráter, esses vampiros de altar. Sim,
falsos apóstolos, falsas profetisas, mulheres com o espírito da pombagira, em cima do altar se escondendo atrás da Bíblia, não pregando palavra, mas com o espírito de Jezabel, seduzindo a igreja à luxúria, ao pecado, à promiscuidade. Homens que deveriam pregar contra o pecado do homossexualismo, contra a prática do homossexualismo, estão apoiando, estão aí abraçando, e muitos deles estão escondidos dentro do armário, muitos deles estão em cima do altar, que já se transformou em Sodoma e Gomorra. Muitos que estão aí dizendo que estão fazendo a obra de Deus são mentirosos, são mentirosas, porque a minha Bíblia vai dizer que Deus constituiu homem e mulher. A minha Bíblia vai dizer que o homem deixará pai e mãe e se juntará à tua mulher e serão uma só carne. A minha Bíblia não diz que homem casa com homem. A minha Bíblia não diz que mulher casa com mulher. A minha Bíblia não diz que homem pode gerar um filho. A minha Bíblia não diz que mulher pode ajudar a produzir um filho. Não, 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 não. Está tudo errado. Há um ensinamento errado. Há uma falta de prática. Deus tem que descer o machado sobre a igreja na terra para poder limpar. A Bíblia diz que Paulo está denunciando agora. E quando Paulo denuncia, Paulo está dizendo, Pedro está dizendo, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, sim, assim também haverá entre vós falsos mestres, introduzindo dissimuladamente, são cara de pau. São pessoas sem noção. Pessoas que já venderam sua alma ao diabo. São pessoas que já venderam sua alma ao diabo. E isso é muito sério e muito triste. Pessoas que estão em cima do altar antes de pregar se drogam. Puxa o pino da granada que eu vou detonar. Pessoas que momentos antes do culto começar vão cheirar cocaína. Tem gente cheirando cocaína com a folha da Bíblia, irmão Luiz. Tem gente cheirando cocaína com uma nota de R$10 antes de subir no altar. Tem gente tomando uísque. Isso aí, irmão Israel, vai compartilhando e compartilha nos grupos. As pessoas sabem, irmão Luiz, e não tem coragem de denunciar, mas aqui não. Aqui não. É por isso que eu não tenho muita gente assistindo aqui a minha live. Porque são pessoas que têm pecado debaixo do tapete, e quem levanta o tapete é Jeová. E quando Jeová levanta o tapete, o vento do juiz de Deus assopra e os teus pecados vêm à tona. Pessoas que estão se prostituindo. A Bíblia diz que são dissimulados, trazem heresias que destroem a igreja. A igreja está sendo destruída por falta da verdade. Pessoas que querem estar no altar por causa do dinheiro. Pessoas que querem estar no altar por causa da fama. Pessoas que querem estar no altar para tomar lugar de Deus. Pessoas que querem estar no altar para ser adorado no lugar de Deus. Se prepara. Se prepara. Paulo está dizendo que chega ao ponto de renegar o soberano Senhor Deus que os resgatou. E com isso trazendo sobre si mesmo repentina destruição.
porque queira ou não queira, está abrindo um buraco e está caindo dentro. Mas se este infeliz, se esta infeliz abrisse o buraco e caísse dentro, que morra e vá para o inferno. Eu não vou chorar e nem acender vela. O problema é que está levando uma multidão de almas consigo. O problema é que está levando uma multidão de cegos espirituais. O problema é que está arrastando uma multidão de analfabetos espirituais. O problema é que está levando uma multidão de doentes espirituais. É isso, para quem preserva a verdade, não pode aceitar. A guerra, a batalha, infelizmente, não é contra o mundo. A batalha, infelizmente, é contra esses falsos, sem caráter, dentro da própria igreja. Se tivesse mais um ou dois como eu, não teria tantos falsos dentro da igreja. Mudança de caráter. Quando você apoia o erro, você também está errado. Quando você apoia alguém que sobe, que pega o microfone para cantar, como tem aqui em Campo Grande. Quando você apoia alguém, segura, puxa o pino da granada, como tem aqui em Campo Grande. Alguém que se diz cantor, pega o microfone, totalmente alcoolizado. O cheiro da cachaça está de longe, mas está de terno, está de gravata. Faz um curso de língua estranha e está soltando uma rajada. Mas quando pega o microfone, a cachaça exala do seu hálito fedorento e diz que está cantando corim de fogo. E a igreja besta, a igreja analfabeta, a igreja que não estuda a Bíblia, a igreja que não ora, a igreja que não tem discernimento espiritual, está lá batendo palma para aquele bêbado, para aquele cativo, para aquele que não está liberto, para aquele que vendeu a alma a Satanás. E está aqui dentro, Rabaio de Fácia. Eu conheço dentro de Campo Grande. Meu amigo apóstolo Valdemir Trovão está chegando. Paz do Senhor, seja bem-vindo, meu querido. Em nome de Jesus Cristo. Falta de tomar vergonha na cara de quem coloca um cara desse no cartaz para poder cantar. Falta de caráter de quem agenda um cara desse para poder cantar. Falta de caráter de quem é o líder da igreja e não coloca um ensinamento para ensinar a noiva. Falta de caráter para quem aplaude um camarada desse, porque não tem discernimento espiritual. Come comida podre. Pedro está falando que renega o nome do Senhor. Tem barulho, apóstolo Valdemir. Tem barulho. E o pior de tudo, apóstolo, o senhor é itinerante como eu e sabe o que eu estou dizendo. E o pior de tudo são aqueles que veem o pecado e não denunciam. Veem o pecado e não apontam. Porque quando é apontado, segura aí, eu estou falando de mim. Porque quando você aponta o pecado, não teme o homem. E quando você aponta o pecado dentro da igreja, eles não te agendam mais. Mas o pecado foi revelado. Comigo já aconteceu muito isso. O pecado foi revelado. Pecado em cima do altar. Pastores que dão uma de santo, mas não tem vida no altar. São promíscuos. São falsos. São ladrões. São estupradores. São viciados, escandalizando a obra de Deus. Mas o falso caráter, você que está chegando, vai compartilhando. O falso caráter é desmascarado.
Você sabe o que tem que ser tomado vergonha na cara? Não tem que tomar chá de vergonha na cara de canequinha, e nem de xícara, e nem de copo, e muito menos de garrafa. Tem muitos pregadores e pregadoras que tem que tomar vergonha na cara é de tambor de 200 litros. Parar de mudar a mensagem para poder agradar o homem. Porque tem muitos pregadores e pregadoras que Deus leva na igreja para revelar o pecado. E até revela. Mas o infeliz, a infeliz, olha para a multidão que está ali e muda a mensagem porque quer voltar de novo naquele altar. E muda a mensagem porque quer like no Facebook. E muda a mensagem porque quer seguidores no YouTube. Deus te desmascara. Deus não te chamou para fazer o que você quer. Xerebai de fácia. Aramandai de mantuia dévia. Eu estou falando dos falsos dos dois lados. Que na verdade é três. É o lado da liderança, é o lado da itinerância e é o lado da nave da igreja. Porque na nave da igreja tem também umas pombagiras, tem também os filhos de Acabe que são Satanás puro. É a turma do oba-oba. Congrega na igreja sabendo que a igreja está em pecado e não denuncia. Conhece o pregador e não denuncia. Se eu falei do cantor em Campo Grande, irmão Valério, eu não vou falar, eu podia falar de muitos pregadores em Campo Grande. Mas existe um aqui. E já vou antecipar, porque se fosse ele eu falava que era ele, mas não é ele. Existe um aqui que atende por apóstolo também, mas não é o Trovão que está aqui, porque se fosse eu falava. Ele me conhece e sabe disso. Se fosse ele eu falava. Mas esse que eu estou dizendo é um outro que se intitula apóstolo, aqui em Campo Grande, que está em cima dos altares, mas tem uma vida promíscua, tem uma vida de drogas, de amantes, de bebidas, de orgias. E o mais triste é a igreja que referencia um cara desse. O mais triste é que não denunciam. A Bíblia diz que essas pessoas estão trazendo sobre si mesma repentina destruição. Mas eu volto a repetir o que eu falei agora há pouco. Se o camarada tivesse trazendo sobre si, sozinho, abrindo buraco para cair dentro, eu ainda ia lá e ajudava e dava um empurrão para ele sumir logo e deixar a igreja limpa, que fosse para o inferno. Mas o que me entristece e me dá ira santa é que um camarada desse está levando multidões para o inferno junto com ele. É isso que me ira. Está levando multidões de pessoas que não querem ouvir a palavra, que não querem ouvir a verdade. Porque o versículo de número 2, do capítulo 2, da segunda epístola de Pedro, vai nos dizer: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. O que é isso, pregador? O caminho da verdade será invertido. A mentira se transforma em verdade, a verdade se transforma em mentira. Os mentirosos tomam o lugar e os verdadeiros saem do lugar. Está invertendo, isso é Bíblia. Inverte a situação. Olha o apóstolo Valdemir, esse cabra é dos meus, dá uma olhada aí. Abre aspas, diz o apóstolo Valdemir. Aqui em Campo Grande, um camarada mandou eu para pregação, porque estava para pregar uma mensagem de dissertação
Dá uma explicada melhor aí, apóstolo. Dá uma explicada melhor, fecha aspas. Ele mandou o senhor... ele mandou o senhor parar, entendi agora. O senhor estava pregando, era uma mensagem de despertamento, é isso? Uma mensagem de despertamento. E aí o pastor mandou você parar de pregar, porque a mensagem estava confrontando o pecado. É isso que eu entendi, apóstolo? Parece que é isso que eu entendi, né? O senhor estava pregando em Campo Grande, era uma mensagem de despertamento, e o pastor mandou você parar a mensagem. Eu não pego um pastor desse. Meu apóstolo Valdemir Trovão, eu não pego um pastor desse. Eu ia mandar ele tomar vergonha na cara. Eu ia olhar no olho dele e dizer, se eu toma vergonha na cara, desce do altar e se converte. Vai mandar parar no inferno, não na mensagem. Irmão Luiz dos Santos. Exatamente, é isso que eu estou falando no contexto, só está certinho. Obrigado pela sua opinião, abre aspas. A palavra de Deus diz em Romanos 1,32. Aquele que consente, peca também. E é verdade. E é verdade. A palavra de exortação, para o Valdemir, não entendi agora. Tu trouxe uma mensagem de exortação e o pastor local mandou você parar a mensagem. Me mata uma curiosidade, apóstolo, e seja sincero. Eu te conheço, cara. Por isso que eu estou tendo a liberdade de te perguntar. Mandou você parar e você parou ou continuou, cara? Você parou ou continuou? É? Olha aí para onde está indo a mensagem aí. Tá vendo aí, igreja? Tá vendo aí? Valdemir Trovão, você parou ou você continuou? Mandou parar a mensagem porque estava muito dura. Misericórdia. O senhor parou ou o senhor continuou? Porque eu... Então, mas o senhor parou ou o senhor continuou? Porque eu conheço alguns aí que no teu lugar ia parar. Para poder ter uma segunda chance. Mas eu posso estar enganado. Eu acho que o senhor não parou. Ou o senhor parou? Me diga aí. Eu acho que o senhor não parou. Mas diga aí para poder o povo que não te conhece saber. O que o apóstolo Valdemir Trovão está falando é a pura verdade. Quando o altar está cheio de pecado, quando o líder está em pecado, e ele é surpreendido porque ele espera te levar para pregar o que ele quer. Ela espera te levar para pregar o que ela quer. Mas quando você prega aquilo que Deus quer, vão fazer isso. Ó, a mensagem de exortação para a igreja. Eu vou repetir a pergunta, Trovão. Você parou ou você continuou? Ou o cara tomou o microfone de você? Ou ele teve a ousadia de tomar o microfone da tua mão? Solta o verbo aí, meu amigo. Eu imaginava isso. Eu imaginava isso. Eu imaginava isso. Porque eu conheço muitos que na hora vai tremer. Na hora treme. Mas nós, apóstolo, nós que temos agendas abertas por Deus e não pelo homem, não trememos. Eu mando também se converter e descer na hora. Ele mandou parar a mensagem dizendo que você estava falando doutrina. Eu mando na hora ele parar. E na autoridade do Eterno, se não descer do altar, ele cai endemoniado lá em cima. Cai. Com certeza estava em pecado. Com certeza estava em pecado. Por que, pregador? Porque o que o Valdemir Trovão está falando está dentro do versículo 3 do capítulo 2 da segunda epístola de Pedro. Olha o que diz. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme.
Você que está me assistindo, está entendendo? Porque tem igreja que não aceita mensagem como essa que eu estou pregando aqui. Como essa que o Valdemir Trovão pregou. Você está entendendo agora porque tem igreja que não aceita que prega o Apocalipse? Aí, Valdemir, olha lá quem está dizendo, me respondeu. Eu já imaginava isso. Entrega a mensagem. Mas eles não aceitam. Puxa o pino da granada aí. Esses infelizes, esses falsos sem caráter, não aceitam. Porque são movidos por avareza. São movidos por avareza. Eles fazem comércio da igreja. E para arrancar o dinheiro da igreja não pode pregar exortação. Para arrancar o dinheiro da igreja não pode pregar o capítulo 2 de 2 Pedro. Para arrancar dinheiro da igreja eles não aceitam pregar as 7 cartas do Apocalipse. Para arrancar dinheiro da igreja eles não aceitam pregar o livro de Tiago, capítulo de número 3. Para arrancar dinheiro da igreja eles não aceitam pregar 2 Reis, capítulo 6, versículo 12 e 13, como ele é. Mais completo, do versículo 9 ao 13, a igreja não aceita pregar, porque senão não arranca dinheiro da igreja. E com isso tem muitos missionários como eu e o Trovão, que se dobram à envergadura destes falsos mestres, desses líderes sem caráter, e acabam mudando a mensagem para poder voltar de novo. Acabam partindo para a profetada, acabam partindo para a revelação estúpida, sem saber que a maior revelação é a palavra de Deus. Meus parabéns, Valdemir. Eu não esperava outra coisa de você. Te conheço há algum tempo. Deixa ficar duro em cima do altar, que morra em cima do altar. Mas não entrega o microfone. A Bíblia diz que a autoridade está com quem está com o microfone. Vem tomar de mim para ver. Eu deixo de pregar a Bíblia se o infeliz desse não cair endemoniado em cima do altar. Depois que eu entregar, se vire. Pastor Eliezer está chegando, a paz do Senhor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Outro dia eu fui pregar aqui. Segura essa, puxa o pino da granada aí, ó. Outro dia eu fui pregar aqui no bairro Moreninhas. Lá no Moreninhas, numa igreja de esquina, pequena. Numa igreja até avivada, bonita, sexta-feira de libertação. E Deus trouxe uma palavra tremenda para a igreja. Mas no meio da mensagem, Deus mandou chamar uma moça, que eu não sabia, mas o Espírito sabia. E essa moça estava desenganada pelos médicos, o câncer tinha tomado conta da coluna dela. Quando eu chamo ela na frente e Deus revela o câncer na coluna, ela já descinta porque não aguentava mais andar. Ela chorando, eu tenho os vídeos na página, ela disse para toda a igreja cheia de que o câncer iniciou na mama dela e desceu pelo corpo e foi parar na coluna. Isso foi na sexta. Na próxima quinta ela tinha consulta com o especialista dela. E eu disse, tu crê que Deus te curou? E ela disse, creio. Orei por ela, foi pro chão por 10 minutos e levantou. Quando levantou não estava com mais nenhuma dor. Não estava com nada, carcou, não estava sentindo nada. E haveria um culto de ação de graça na igreja que ela ia testemunhar. Eu estou com o microfone na mão, Trovão. Eu estou com o microfone na mão, Trovão. E quando eu entrego o microfone para o pastor olha para a igreja e o pastor diz, não é julgando a profecia, mas nós estamos orando por essa moça. E se isso realmente acontecer, nós vamos testemunhar aqui. Ele duvidou do que Deus falou através da minha boca. A médica da moça era na quinta-feira. Isso ocorreu na sexta-noite. No sábado, 2 horas da tarde, esse pastor estava no UPA. Por que, pregador? Crise na vesícula. Pedra do nada apareceu na vesícula. No domingo ele estava no UPA.
Na segunda-feira ele estava no UPA. Na terça-feira ele estava no UPA. Na quarta-feira ele estava no UPA. Na quinta-feira a moça foi no médico. Ó. Na quinta-feira ele estava no UPA. Na sexta-feira ele estava na Santa Casa para cirurgia. No outro sábado na Santa Casa para cirurgia. No outro domingo na Santa Casa pós-cirurgia. Na segunda-feira sai. E a esposa manda a notícia para minha esposa. A esposa dele manda notícia para minha esposa, que a moça estava na igreja testemunhando o milagre com os exames, que não tinha mais nenhum câncer. Não duvide dos dons de Deus. Tem muitos falsos dentro da igreja que acham que só ele prega. Só ele louva, só ele profetiza. Só ela revela, que quer desfazer dos vasos pequenos, mas não disfarça dos dons, porque o Senhor Deus cobra. Apóstolo Valdemir Trovão, abre aspas, aqui em Campo Grande, se não fizer parte das panelinhas, você não tem agenda. Então eu prefiro ficar sem pregar e viajar fora. Tá certinho, meu Trovão. Por enquanto eu estou pregando aqui, viu, Trovão? Eu não tenho essa... Eu ainda não tenho essa bagagem sua para ir para fora, não. Por enquanto estou pregando aqui. Campo Grande tem muita igreja. E tem muitas que não faz parte de panelinha, Trovão. Tem muitas em Campo Grande, Trovão, falo por experiência, que não faz parte de panelinha, graças a Deus. A igreja que eu preguei ontem, que a alma voltou para Jesus através da palavra de exortação, pastor Joel, meu amigo, a igreja aceita a palavra e glorifica. Você pode corrigir que glorifica. Pastor Eliezer, meu amigo que está aqui também assistindo, a igreja aceita a palavra, glorifica e tem sinais. Salvação, cura e libertação. Mas tem muitas igrejas aqui que só Jesus na causa. Por que, pregador? Porque é movido por avareza. Porque transformou a igreja em empresa. Obrigado por compartilhar, Israel. Transformou a igreja em empresa. Por que que a live minha não tem muitos aqui? Por quê? Por que que a live minha não tem muitos? Porque eu não passo a mão no pecado. Porque eu denuncio. Porque eu não traço aqui melzinho, não. Eu não passo a mão aqui no pecado, não. Se está em adultério, se converta. Diácono Adailton, paz do Senhor. Desce do altar. Vai sentar no banco, vai aprender. Pedro está exortando. Vem com palavras de lisonjeio. Meu vídeo de ontem estava falando sobre a língua. Sobre como refrear a língua. Que tem gente que se veste como crente. Tem gente que canta como crente, prega como crente, anda como crente, se comporta como crente, mas a língua não é convertida. A língua é uma desgraça ambulante. Estou terminando e vou orar para você. Mas se Deus, diz a Bíblia, mas se Deus não poupou anjos, quando eles pecaram lá no céu, e precipitou eles no inferno, olha só, entregou eles a abismo de trevas, reservou eles para o juízo, não poupou o mundo antigo, porém preservou a Noé, que era pregador da justiça, preservou mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Se Deus reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou elas a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos vão viver impiamente. Imagina hoje, porque não pode pregar contra os gays, não pode pregar contra as lésbicas. Puxa o pino da granada aí. Pastor Mário Lúcio, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Não pode, não. Você não pode trazer uma mensagem contra os gays. Não. Você agora não pode trazer uma mensagem contra as lésbicas. Não. Você não pode pregar contra o casamento gay, não. Não sei se é ontem ou hoje, o mundo está comemorando o orgulho gay. Olha aí, ó. É o orgulho gay.
É por direitos iguais. Mostra para mim onde tem igual. Porque se você pregar, você é um homofóbico. A palavra é essa. Homofóbico. Ninguém aí inventou a palavra bibliofóbico. Inventaram? Ainda não, né? Não tem o bibliofóbico, né? Eu posso estar pregando para 5, para 10, para 1000, para 200, para 2. Mas se Deus me der a palavra de Sodoma e Gomorra, escreva que eu vou pregar. Escreva aí que eu vou pregar. E se eu não pregar no altar, eu prego aqui. Porque o que eu trago no altar e trago aqui ao vivo é só o que Deus me dá. Eu não escolho mensagem não, é o que Deus me dá. Se Deus colocar no meu coração para pregar Sodoma e Gomorra aqui ao vivo, eu vou pregar e deixar gravado. Lembrando que todos os vídeos aqui estão disponíveis no canal no meu canal lá no YouTube. Então você pode conferir depois. Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas para deixar como exemplo. E hoje Sodoma e Gomorra está renascendo dentro das igrejas. Em vez de renascer no mundo, está renascendo dentro das igrejas. São pastores deixando suas esposas para casar com homem. São pastoras, ministrantes, líderes espirituais mulheres, deixando seus maridos para casar com mulheres. Homens e mulheres dentro da igreja que estão escondidos dentro do armário. E quando você vai pregar, e quando você vai exortar, eles vêm dizer que não tem culpa. A desculpa sabe qual é, apóstolo Valdemir Trovão? A desculpa sabe qual é, pastor Mário Lúcio em Barretos? Eu não tenho culpa de ter nascido assim. Eu nasci no corpo de homem, mas eu sou mulher. Eu nasci no corpo de mulher, mas eu sou homem. Isso é falta de vergonha na cara. Isso é falta de caráter. Tá entendendo? Isso é falta de um bom chá de bambu no meio das costas. Deus constituiu homem e mulher. E eles estavam zombando. Até o dia em que Deus desceu o juízo. A Bíblia diz no livro de Gênesis que o mau cheiro de Sodoma e Gomorra incomodou as narinas de Deus. Assim como está acontecendo hoje, dentro e fora da igreja. A Bíblia diz que por causa de Abraão, Deus livrou Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. A Bíblia chama Ló de justo. A mulher dele que era uma praga. Pedro diz, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Está tendo muito Ló dentro da igreja. Muito Ló que está preocupado. Com a libertinagem, a promiscuidade, a falta de vergonha na cara. Você tem duas escolhas. Ou você sai do meio dela, ou você morre no meio dela. Irmã Fátima, paz do Senhor, seja bem-vinda. Ou você sai do meio dela, ou você morre no meio dela. Eu disse no começo do vídeo e volto a dizer. A igreja ainda não morreu porque tem remanescente. Lá Deus sempre vai levantar um Pedro, um João, um Tiago. Deus sempre vai levantar um Estevão, um Isaías. Deus sempre vai levantar um Jonas, um Elias, um Eliseu.
Deus sempre vai levantar uma Esther, uma Débora. Sempre vai haver alguém que não vai concordar. Amém, meu querido? Vai com Deus, bom trabalho aí, tá bom? Bom trabalho, muito obrigado aí por ter estado conosco até agora. Ao final estaremos orando pela tua vida. Bom trabalho aí. Sempre vai haver alguém que está orando. A obra de Deus não perece, porque sempre vai ter alguém que está orando. Eu vendo aí o pastor Mário assistindo em Barretos, eu me lembro da batalha dele o ano passado. Nós não tivemos mais tempo para conversar. Eu não sei como é que está aí nos últimos dias. Mas esse homem teve uma batalha na cidade de Barretos, porque tentaram fechar a obra que Deus deu-lhe na mão. E ele persistiu. E apesar de nós não conversarmos mais, eu creio que a obra está aberta. Pastor, por que não fechou? Porque tem remanescente. Está entendendo? Porque enquanto tiver alguém segundo o coração de Deus, a obra não fecha. E se não tiver ninguém segundo o coração de Deus, Deus vai enviar alguém segundo o coração dele. Porque a obra é dele. Se na igreja tiver só covarde, Deus vai enviar alguém de fora com tutano suficiente para apontar o dedo na cara e mandar descer. Apontar o dedo na cara e mandar se converter. Deus sempre vai mandar. Deus sempre vai ter um Davi que não vai precisar da capa de ninguém, não vai precisar do prestígio de ninguém, não vai precisar do nome de ninguém, só vai precisar ter ousadia, ter uma funda e ter uma pedra. Só isso. Só isso. O mundo estava em pecado, pastor Mário. O mundo estava destruído. Mas a Bíblia diz que havia um justo, chamado Noé. E por causa dele tinha mais 7, totalizando 8. E olha o que Deus fez por Noé. Pedro vai concretizar isso. Deus transformou Noé em seu confidente, como fizera com Abraão. Está em Gênesis 18. Deus transformou Noé como seu amigo, igual fez com Jó, no capítulo 15 de Jó. Deus transformou Noé, um pregador da justiça, testemunhado por Pedro aqui, no versículo de número 5 que eu acabei de ler. Deus transformou Noé em o pai das gerações vindouras. Deus transformou Noé em o portador da promessa, Gênesis 6:18. Deus transformou Noé em um monumento da graça, como ele fez com Paulo. Transformou Saulo em Paulo, como está em 1 Timóteo capítulo 1. O que Deus fez por Noé? O tempo de Noé é uma indicação para o nosso tempo. Jesus já falava isso em Mateus capítulo de número 24. Olha o testemunho do pastor Mário aí, ó. Rabaiai do que de fácia, remandai de mantu e devia. Olha o que ele está dizendo aí, ó. Até aqui Deus tem sido o meu advogado, fecha aspas. Quando Deus é o advogado, eu nunca vi Deus como advogado perder alguma causa. Você já viu? Eu nunca vi. Toda causa que Deus pegou, ó. Toda causa que Deus pegou, ó. Deus está pelejando. Não se venda. Não se corrompa. Deus está falando com alguém nesta tarde. Não se venda. Não se corrompa. Não trema diante dos homens. Seja justo como Ló. Seja fiel como Noé. Seja paciente como Jó. Pega aí para a sua vida aí. Meu Deus. Meu Deus.
Vai, vai. Jesus tem algo de especial para a tua vida. Termina aqui. Vem juízo por causa das obras. A Bíblia diz assim, ó, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, que não conhecem, e na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódias e deformidades eles se regalam nas suas próprias mitificações, enquanto baquenteiam junto convosco, tendo, diz a Bíblia, os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o caminho reto e se extraviando, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Pega aí, vem juízo sobre a terra, deixa aí, mas a minha e tua função é denunciar. Está entendendo? Chegamos ao final. É denunciar. Meia sete é o DDD. Chegamos ao final. 67 é o DDD. 9844 0366. 67 99 perdão, 67 9 98 44 03 66. Me chama lá. Esse também é a chave Pix, para você nos abençoar com qualquer oferta missionária, qualquer valor, irmão. Eu sou necessitado, tá? Eu sou necessitado. Não estou te cobrando. Não vou te vender profecia e nem revelação. Mas se você puder ofertar, você escreve a oferta. E eu quero orar para Deus multiplicar a semente na tua vida. Faça um desafio com Deus. Qualquer valor que você puder. 67 9 98 44 03 66. Escreve a oferta aí, eu vou orar por você. Daqui a pouquinho, às 19 horas, na igreja Monte de Sião, ali na rua Francisco Amaral Militão, 398, no bairro Alves Pereira, nós estaremos ali junto com meu amigo pastor Daniel, para o último dia, o encerramento de 7 quintas-feiras sobre as 7 cartas do Apocalipse. Foram 6 quintas de um ensinamento maravilhoso. E hoje nós estaremos na última carta, na 7ª carta. 7ª carta. Deus tem feito maravilhas. Acione o GPS, não perca. Eu, pastor Samuel, estarei ministrando sobre a última carta do Apocalipse. Você não pode perder. Igreja Monte de Sião, pastor Daniel, Rua Alves, Francisco Amaral Militão, 398, bairro Alves Pereira. E amanhã, nós estaremos no 6º dia de uma poderosa campanha. Deus derruba toda a afronta. Deus derruba toda a afronta. Ali na igreja pentecostal Ex-Delândia, na rua Danda Nunes, no bairro Jardim Universitário, com a pastora Maura, a partir das 19h15, você não pode perder. E no próximo domingo,
já no dia 2 de julho, nós estaremos com o meu amigo pastor Eliezer, na Igreja Evangélica Pentecostal Jesus é o Comandante Renovada, na rua Tibagi, número 798, no bairro Vivendas Parque, num grandioso culto da ceia do Senhor. Vamos participar do corpo e do sangue do Cordeiro e ministrar uma poderosa palavra de Deus neste domingo. Atenção, Chapadão do Céu. Chapadão do Céu, estado de Goiás. Pela primeira vez nessa cidade, eu, pastor Samuel, estarei aí, junto com o pastor Edilson, na Igreja Pentecostal Deus Falando com Moisés. Na sexta-feira, dia 6. Na semana que vem, dia 6. No sábado, dia 7. E no domingo, dia 8. Numa poderosa campanha de cura e libertação. E você não pode ficar de fora. Eu vou estar passando o endereço futuramente aqui, mas é na cidade de Chapadão do Céu, estado de Goiás, pela primeira vez aí. Você não pode perder, você da região aí, Chapadão do Sul, Costa Rica, Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul, cidade de Rio Verde, em Goiás, faz a tua caravana e venha para Chapadão do Céu. Pastor Edilson é muito conhecido aí, e eu tenho certeza que Deus tem algo de especial para a tua vida. Você que quer me levar na tua igreja, eu já estou agendando para o mês de julho. Já estou agendando para o mês 7. Amém? Irmã Jurema, Deus abençoe, fica na paz. 67 é o DDD 998 44 03 66. Não tem ninguém para ofertar hoje? Qualquer valor? Escreva oferta. Não tem? Eu não insisto, porque eu não sou comerciante, aqui não é empresa, e Deus não é negócio. É pela tua fé. Espírito Santo de Deus, Pai eterno, neste momento eu oro. Obrigado por essa palavra de exortação, pelo povo que aqui entrou, pelo povo que assistiu, por aqueles que compartilharam, por aqueles que vão compartilhar. Senhor, vem abençoando, dando a tua graça, teu poder, tua misericórdia. Se porventura tiver alguém, meu Pai, que vai ofertar pela chave Pix 679 9844 0366, qualquer valor, o Senhor multiplica essa semente na vida deles, Pai. Ou alguém que vai chamar no WhatsApp ou no Messenger, direciona pelo teu Espírito Santo. Nós cremos no poder da palavra, e se o Senhor não voltar, amanhã nós estaremos aqui, para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Toma posse da tua vitória, Deus abençoe, e lembre-se, enquanto houver remanescente dentro da igreja, Deus não deixará as portas se fechar. O próprio Jesus disse para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Amém? Irmão Lúcio Alves, paz do Senhor, Deus abençoe. Que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, que o eterno amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esteja com todos vós, hoje, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. 1h09 de transmissão. Se Deus permitir, amanhã nós voltamos. Fique na paz do Senhor. Até amanhã, se Jesus não voltar.